Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre uma passagem bem conhecida. Ultimamente eu ando estudando bastante sobre ela, né, mais por causa do teatro. Mas antes mesmo do teatro, né, eu até comentei com a Guinha, que toda vez que eu ia ler a Bíblia, caía na passagem de João 4. Toda vez. E eu não sabia o motivo. Mas eu acredito que o motivo seja que Deus estava tocando no meu coração para tocar no coração de vocês também. Não era apenas falando comigo, mas falando com todos. Amém? João 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera o seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Me dê um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água." E ele disse: "Vá e chame seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. E Jesus lhe disse: "Você falou corretamente, dizendo que não tinha marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade", disse a mulher. "O Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que é o Messias, chamado Cristo, e está de vir, para que, quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, e eu estou falando com você." Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com aquela mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe deu comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a sua obra." No versículo 39 diz: "Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito." Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa de sua
palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? A passagem da mulher samaritana, ela vai contar de quando ela teve um encontro com Jesus. Jesus, ele aborda essa mulher já sabendo de todo o passado dela. E ele vai oferecer a ela uma água na qual ela nem sabia que existia. Mas mesmo assim, ela aceita. E faz com que muitas pessoas de Samaria creram que Jesus era o Salvador. Para iniciar, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, haviam 2 poços. Como assim? Ué, Evelyn, na Bíblia não fala que havia apenas um poço, na qual era o poço de Jacó? Sim, mas o que a Bíblia fala contém apenas água. Nada mais de água. Aquela mulher, ela sabia que ela teria sede. E se ela teria sede, ela sabia onde encontrar a água. E o mais interessante nisso é que quando a mulher ela vai ao poço, ela vai preparada. Porque ela sabia que o poço era fundo. Então ela tinha que levar uma corda. E se ela sabia que o poço era fundo e ela precisaria de uma corda, ela também sabia que ela precisaria de um objeto para poder levar a água até a casa dela. E é por isso que ela leva um cântaro, que era espécie de um jarro na época. Mas se tem alguma coisa que aquela mulher ela não sabia, é que além dela ter uma vida física, saudável, suprida, ela necessitava de uma água na qual não havia naquele tipo de poço. Mas analisando a passagem, nós vemos um poço. E do lado deste poço, outro poço. A mulher, quando ela vai ao poço, ela vai com uma certeza de que ela vai pegar água e ela vai retornar para a casa dela. E ao decorrer disso, nos versículos 16 ao 18, nós vamos ver que Jesus vai abordar ela. E Jesus, ele vai falar sobre todo o passado dela. Que ela se casou muitas vezes, que ela estava com um marido na qual não era o marido dela. E ele ainda vai oferecer de uma água na qual ela nem tinha noção que existia. Para ela, só existia um tipo de água, que era a água que ela tomava todos os dias. E ela, não percebendo a grandiosidade daquilo que Jesus estava oferecendo para ela, o questiona muitas vezes. E quantas vezes nós não somos assim? Questionamos os planos dele, mesmo sabendo que ele tem os melhores planos para nossas vidas. Sendo que lá em Jeremias 29:11 vai falar isso, que ele tem os grandes planos para nossas vidas. Planos de fazer a gente prosperar. Voltando para a passagem, nós vamos ver como Jesus é sábio. Ele vai abordar essa mulher usando a situação que ele está. Ele estava num poço, então ele chega: me dê de beber. E a mulher vai responder: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. E aí Jesus está deixando uma lição para a gente. Porque naquela época, os judeus não falavam com os samaritanos. Lá em 2 Reis 17:24, vai explicar para a gente que os samaritanos, eles não adoravam apenas a Deus. Eles adoravam a Deus e outros deuses também. Então, como os judeus, eles seguiam apenas a lei de Deus, eles decidiram não se juntar com os samaritanos. E aqui nós vamos ver que Jesus, ao conversar com aquela mulher, ele está quebrando as barreiras culturais, deixando claro que a salvação, ela é disponível para todos, independente de sua origem. Jesus vai responder para ela: se conhecesse o dom de quem pede água, dele, a ele pediria e dele receberia a água viva. A água viva, ela representa graça, a presença de Deus, que satisfaz plenamente a gente. Mas a mulher vai e responde: o Senhor não tem como me dar água,
E se tivesse como me dar água, o Senhor nem estaria me pedindo de beber. Mas o engraçado é que na Bíblia não fala que Jesus estava com sede. Na Bíblia fala que Jesus estava cansado, mas não diz que ele estava com sede. Jesus não estava falando daquela água. Agora, vamos trazer isso para nossas vidas. Vamos imaginar que nós somos a mulher samaritana e que o poço são os nossos objetivos. Que objetivos estamos buscando? Desculpa te alertar, mas se você está buscando satisfação em pessoas, em bens materiais, em dinheiro, olha, você vai continuar como aquela mulher, envergonhada. Talvez não com um sentimento de vergonha, mas sim de tristeza, de frustração e um vazio, porque você está buscando água no poço errado, com decisões erradas. Porque essa é a realidade. Vamos pensar no geral. Nós estamos buscando a felicidade de maneira errada. Enquanto eu estudava sobre a mulher samaritana, eu vi uma pregação de um pastor. E ele fez a seguinte pergunta: sabe qual é o problema da felicidade? É que todos desejam alcançá-la. Mas é aí que está o problema. Onde é que a felicidade está? Agora eu te pergunto e eu quero que você reflita. O que é ser feliz para você? Ser feliz para você é ter uma conta bancária cheia de dinheiro? Viver em uma casa enorme com as melhores e as coisas mais caras do mundo? Ser feliz para você é estar onde o dinheiro está? Então as pessoas que não têm dinheiro, elas estão direcionadas a serem infelizes? Não. Jesus, ele conversa com aquela mulher, dizendo: se você tem sede, você sabe onde buscar água. Mas quando a sede é de alma, eu tenho a água que você procura. Eu sou a água que se te satisfaz. Eu sou o suficiente. Uma fonte de água viva que vai entrar na sua vida e você não terá mais sede. Você não vai precisar ficar buscando felicidades, porque eu vou te fazer feliz. E hoje nós estamos buscando felicidades em coisas terrenas, em coisas deste mundo. Ah, porque eu só vou ser feliz se eu tiver tal celular. Eu só vou ser feliz se eu tiver tal formação. Eu só vou ser feliz se eu tiver tal carro. Tá, mas e se você não conseguir alcançar aquilo que você deseja? Percebe que você mesmo está determinando a sua própria felicidade? Porque às vezes aquilo que você tanto deseja não é o que Deus quer para você. Mas assim como na passagem, por mais que aquela mulher ela não entendesse, ela o escuta. E aí Jesus vai se revelar como o Messias para ela, mostrando que ele é aquele que pode conceder a verdadeira vida espiritual. Jesus, ele vai ensinar que a verdadeira adoração não está vinculada a lugares. A verdadeira adoração, ela é vinculada com sinceridade, com o nosso coração. Jesus, ao conversar com aquela mulher, ele demonstra compaixão. E ele se dirige a ela com muito amor e gentileza, apesar dele saber a vida pecaminosa que ela via. Mas Jesus conhecia ela. E entenda, ele também conhece você. E mesmo sabendo de tudo aquilo que a gente faz, nossos pecados, e sabendo que nós negaríamos ele ainda nos oferece de uma água, a água viva, que pode ser salvação. Pode ser não, é a salvação. E também é perdão.
E da mesma maneira que ele mudou a vida daquela mulher, dando acesso a esta água, ele também pode te dar esta. Lá em João 4:28, vai falar que a mulher, ela deixando o seu cântaro, ela vai e anuncia ao povo. Agora eu te pergunto, quando a mulher ela vai anunciar ao povo, ela leva ou não leva água com ela? Leva, não leva? Ela não leva a água do poço, porque ela aceitou a decisão de tomar da água da vida. Entenda, as pessoas, elas sempre vão olhar para o nosso passado. Mas Jesus, ele sempre vai olhar para o nosso futuro. Bom, a mulher samaritana, ela anunciou a todos sobre o seu encontro com Jesus. Mas, da mesma maneira que ela teve um encontro com ele e ela não guardou para ela, não guarde as suas experiências com ele também. Porque ela não guardou e mudou a vida de muita gente. E nós temos muitas experiências com ele e a gente guarda para nós mesmos porque a gente tem medo. Medo de quê? De ganhar almas? Aquela mulher, ela teve que tomar uma decisão. Sabe a pergunta que eu fiz lá no começo? De onde é que a felicidade está? Ela está no poço, te esperando. Cabe você decidir qual das decisões você vai tomar, qual das fontes você vai decidir tomar. E aí, você já sabe qual você vai tomar? Você vai continuar buscando realizações, felicidades em poços errados? Com decisões erradas? Ou você vai aceitar da água da vida? Essa passagem tocou muito comigo, porque eu me encontrei sendo como ela, buscando felicidades em coisas terrenas. Quando Jesus tocava em meu coração para ler João 4, eu não tinha noção do que ele estava querendo falar comigo. Ele estava falando: eu te perdoo. Eu te perdoo. E da mesma maneira que ele me perdoou, ele também me perdoa vocês. Pode não ter sido a palavra mais, assim, complexa, mais comprida, né, que a gente esteja acostumada. Foi simples, mas eu creio que tocou no coração de todos vocês. Da mesma maneira que tocou no meu coração. Agora eu entendo que Deus, estava querendo falar comigo. Eu espero que vocês decidam tomar da água da vida. Eu espero que vocês decidam tomar a água da vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade.